agora seguir para a biofísica da audição, tá, pessoal? Tudo bem? Então, a gente já vai para uma outra área do conhecimento, né? Biofísica da visão, a gente já vai ter uma nova estrutura para ser analisada, um novo poder de recepção, né? Que no caso da onda sonora aqui existente, que é uma onda que não é igual à luz, certo? Porque a luz, ela é uma onda eletromagnética, enquanto a onda é uma luz, né? É uma luz mecânica. Enquanto a luz se propaga muito bem, né, à medida que o meio fica cada vez menos denso, até chegar no vácuo, por exemplo, e aí a luz ainda consegue se propagar no vácuo, o som ele se comporta de forma contrária. Quanto mais denso for o meio, melhor é a sua propagação. Então, por isso que no ar a velocidade tem um valor, que é 330 metros por segundo, né? Em torno desse valor, enquanto que em outros meios mais densos a velocidade ela aumenta, né? Então a gente pode pensar assim, a onda projetando, se propagando no ar, ela tem uma velocidade, se propagando na água, por exemplo, ela vai ter uma velocidade maior, e assim quando ela se propagar no solo, vai aumentar ainda mais sua velocidade, porque trata-se de uma onda mecânica que depende do meio a qual está se propagando, e esse meio, quanto mais denso ele for, melhor para a propagação sonora, certo? O som é a propagação de energia mecânica em meio material sob forma de movimento ondulatório com pulso longitudinal. Desde insetos até humanos, o som é um precioso agente de comunicação e informação, certo? Então, veja o quanto que o som é importante no que diz respeito à comunicação, né? Então, se não fosse todo esse sistema físico, né, conjuntamente com os sistemas biológicos existentes ali no órgão auditivo, não seria possível a gente se comunicar como nós estamos se comunicando agora, certo? Então, é muito importante, né, tentar também compreender, claro, com todos, né, principalmente no que diz respeito a todo essa biofísica existente ali no órgão auditivo, certo? Então veja, a princípio a gente já vai logo tratando anatomicamente, né, vamos dizer assim, sobre esse órgão auditivo. Nós temos aqui o ouvido externo, né, que o ouvido externo é constituído pela orelha ou então pelo pavilhão auditivo, né, é assim dito. Aqui nós temos canal auditivo, certo? E no livro, no caso, ele não trata o tímpano como ouvido, aliás, como parte do ouvido externo. Mas eu tenho alguns artigos que já tratam o tímpano como parte do ouvido externo, tá? Mas aqui fica para nós esse pavilhão auditivo junto com o canal auditivo, ele faz parte aí do ouvido externo, tá? O que seria o ouvido médio? O ouvido médio seria todo esse sistemazinho aqui, constituído pela membrana timpânica, que é o tímpano, pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, certo? Então aqui, bem aqui existe a janela oval, que já é ela está ali na fronteira entre, no caso é o ponto de entrada, né, para o ouvido interno. Aqui também temos outro ponto de entrada, ouvido interno, tuba auditiva, que faz parte também, né, todo auxilia no funcionamento do tímpano, e a cavidade timpânica também está tudo interligado com o tímpano. Veja, quando a onda se propaga, a onda sonora, ela tem todo esse poder receptivo aqui, por parte do pavilhão auditivo, certo? Que vai
entrar aqui e passar pelo tímpano, ok? Então veja, o tímpano ele é uma membrana que ela é uma membrana, vamos dizer assim, excitável, tá? Então, por ela ser muito sensível, certo? O som ele provoca uma vibração mecânica no tímpano, certo? Então, qual a finalidade do som, vamos dizer assim, no que diz respeito à nossa audição? O som ele é responsável por fazer vibrar o tímpano. Daí, o som já não vai mais ser, né, o protagonista no funcionamento do ouvido, certo? Por quê? Porque o que se propaga de fato dentro do órgão auditivo, vamos dizer assim, é justamente esse estímulo mecânico, certo? Então, esse estímulo mecânico é que se propaga por todo o nosso órgão auditivo, que é provocado pela onda que passa pelo tímpano. Tudo bem? Então, veja, vamos por parte aqui, né? Captação e condução do som. É feito pelo pavilhão auricular, que embora não seja capaz de refletir os sons, sua estrutura permite que chegue ao canal auditivo, que é justamente esse aqui, pavilhão, né? Alguns animais conseguem captar o som movendo o pavilhão auditivo. Então, é como a gente tem um exemplo do cachorro, né? O cachorro, de alguma maneira, ele consegue mexer ali todo o pavilhão, né, auditivo dele, e vai também ampliando ali esse canal auditivo. Então, de alguma forma, ele consegue receber muito mais sons propagando, né? Então, certamente vai ter uma mudança aí na faixa, né, de percepção do som entre os animais e o ser humano, né? Na verdade, cada animal tem uma faixa de percepção sonora, que vai depender muito do mecanismo ali, né, do ouvido externo junto ao ouvido interno, certo? Ali existente. Bem, semelhantemente a uma antena de radar. Transformação de energia sonora em deslocamento mecânico. O tímpano vibra sob o impacto da pressão sonora em amplitude proporcional à intensidade do som. Então veja, essa questão da pressão sonora ela é interessante, porque o som, à medida que ele se propaga, principalmente no ar, né, pessoal? Certo? À medida que ele se propaga, o som ele promove variação de pressão nas moléculas de ar existentes. Então, no decorrer da propagação sonora, né, da propagação do som, certo? Várias regiõezinhas estão ali cheias de moléculas de ar, tá? Menos moléculas de ar, mais moléculas de ar, certo? E essa diferença de concentração das moléculas no decorrer da onda sonora promove uma variação de pressão. E nós sabemos que a pressão ela está relacionada com força, certo? Então, de alguma forma, os objetos que são sensíveis, ou até mesmo, como no nosso caso aqui, um tímpano, como ele é sensível a essa variação de pressão, certo? Ele vai captar muito bem o que é proposto como sinal de propagação que chega ao tímpano, certo? Então, todo esse sinal de propagação que chega ao tímpano, ele é convertido em estímulo mecânico. E isso certamente vai passar por vários processos ali de ampliação, né, sonora, certo? Ampliação do sinal até chegar na forma de pulso elétrico nas células sensoriais do cérebro, certo? E aí ele vai fazer a interpretação do que está sendo propagado como som, certo? Então, essa variação de pressão é essencial para promover esse estímulo no tímpano, tudo bem? Esse diminuto movimento do tímpano é transmitido ao martelo, daí para a bigorna e da bigorna ao estribo. Então veja, pessoal, aqui no caso, transformação de energia sonora em deslocamento mecânico.
a onda, né, a gente sabe que ela é carregada de energia. Então, essa energia que chega no tímpano, ela é convertida em deslocamento mecânico, tá? Que é uma espécie de vibração que se propaga de um ponto a outro, por isso que é deslocamento, tá? Mas o que é interessante aqui que a gente vai discutir mais adiante é justamente a questão da amplificação da força mecânica. Então, se vocês perceberem aqui, o tímpano está ligado aqui ao martelo e logo mais está ligado à bigorna, certo? Todo esse braço aqui é como se fosse uma alavanca, que é formado pelo martelo e pela bigorna, certo? Então, veja, quando a onda chega no tímpano, certo? A onda vem com uma certa força. Novamente, a onda promove variação de pressão no ar e ela chega com uma certa força aqui. Então, esse tímpano ele é deslocado, certo? Para trás. Vamos dizer aqui no caso, no nosso referencial aqui, ele é deslocado para trás, certo? Esse deslocamento promove um torque, né? Ou então há uma tentativa de promover um torque aqui nessa alavanca que é formada pelo martelo e bigorna, certo? Então, no que diz respeito ao torque, né, de uma alavanca, por exemplo, se eu aplicar uma força pequena aqui e eu tenho um braço muito grande, né, por conservação do momento angular, quando a alavanca é muito pequena aqui, eu vou promover uma força muito grande lá para trás. Então é por isso que ocorre a amplificação desse sinal, por conta dessa alavanca formada pelo martelo e pela bigorna, certo? Então vamos pensar num deixar mais claro aqui, né? Vamos pensar num sistemazinho, né? Onde aqui, pensar aqui numa alavanca qualquer, um sistema aqui de rotação, né? Onde aqui, no caso, vai haver uma certa força, a força F, certo? Então veja, quando eu faço uma força aqui, aqui é o ponto fixo, o que vai acontecer é um movimento, né? Vai acontecer esse movimento aqui. Veja que eu tenho um braço que eu vou chamar de X, e que eu tenho um braço que eu vou chamar de Y. Então, o F, que é a força provocada vezes essa distância X, ela tem que ser igual a Y vezes a distância, vezes a força que vai ser gerada no outro lado, certo? Então, essa força que vamos chamar de força gerada, certo? Ela tem que estar relacionada com a conservação do momento angular. Então, a gente iguala, né, tanto a força vezes esse braço aqui, que no caso pode ser interpretado pelo martelo, certo? Quando provoca uma força aqui, que pode ser uma força bem pequena, tá, pessoal? Que no caso é o que é provocado lá no tímpano, uma força bem pequena, certo? Mas só que o martelo ele tem um braço muito grande, aí chega nesse lado da bigorna. A bigorna, como ela tem um braço pequeno, ela vai gerar uma força bem maior. Então, quanto menor for essa força, maior for o X, sendo Y menor, então a força gerada ela vai ser maior. Então é por isso que provoca aí uma amplificação do sinal. Tudo bem? Então é justamente nesse sistema de alavancas. A gente estuda lá na Física 1, né? Uma coisa bem simples. A gente, né, transfere todo esse conhecimento para a maior compreensão dessa amplificação do sinal que chega no tímpano, certo? Tudo bem? Então, quando há uma amplificação aqui, uma maior intensidade da força, né, o estribo que está conectado à bigorna, ele sente, né?
ele sente essa vibração aumentar. E justamente essa vibração, como ela tem uma direção, que é uma direção do ouvido médio para o ouvido interno, então ela vai passar pela janela oval e vai chegar, né, ao ouvido interno com uma intensidade muito maior nesse sinal, certo? Então é por isso que, não sei se vocês já ouviram a frase que diz que o que a gente escuta não é o real, certo? Então, tudo que de som que é emitido, de fato a gente não escuta aquela intensidade, a gente escuta uma coisa muito maior, certo? Porque existe esse sistema de amplificação de sinal dentro do ouvido médio, tudo bem? É formado pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, certo? Claro, alavanca, martelo e bigorna. O estribo ele só vai, né, fazer propagar, tá ali conectado ao ouvido interno, certo? Então veja, com esse sistema de alavancas, a pressão exercida pela janela oval, pelo estribo, pode ser de 3 a 20 vezes maior que a pressão exercida pelo som no tímpano, certo? Então o tímpano ele recebe o que? 20 vezes menor, não é isso? Em 3 a 20 vezes menor e é amplificado nessa mesma proporção. Essa necessidade de maior pressão em vez de maior deslocamento é interessante para os eventos seguintes do mecanismo de audição que ocorre no meio líquido na cóclea, certo? Então vamos focar aqui quando chega aqui na janela oval, certo? Esse sinal ele vai para dentro do ouvido interno, tudo bem? Mas antes disso a gente vai falar um pouco sobre o controle da amplificação. Quando a intensidade sonora é muito grande, o mecanismo de amplificação é atenuado através da contração reflexa dos músculos estapédios e tensor timpano, certo? Esses músculos puxam em direções opostas, certo? Tensor do tímpano afasta, tensor do tímpano afasta o martelo da bigorna. Então veja, se tem um tensor aqui, ó, ocorre um tensor sobre o martelo, afastando ele da bigorna, certo? Então, no caso, esse afastamento aqui, ele vai, né, promover aí uma variação na amplitude do sinal que chega. O estapédio afasta o estribo da bigorna. Então, aqui o estapédio, né, que não tem como a gente localizar aqui, mas esses músculos, eles fazem com que ocorre uma variação ali, né, do braço existente, né, tanto entre o martelo quanto a bigorna, assim como o estribo com a bigorna também, certo? Certamente quando há esse afastamento há uma mudança, né, no sinal que chega, porque esses braços mecânicos aqui eles começam a variar, certo? E se começam a variar, né, se a intensidade for muito grande, ele vai variar na tentativa de controlar, né, essa amplificação, certo? Se a intensidade for muito pequena, ele vai tentar, né, no caso aqui, vamos tentar alargar o braço do martelo na tentativa de amplificar lá o sinal que chega lá no estribo, tudo bem?